Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje eu vou contar para vocês os 4 passos que vocês precisam percorrer para vocês serem uma mãe consciente, uma mãe que educa crianças emocionalmente saudáveis, que não perde a paciência, uma mãe que tem muito claro e que é muito confiante sobre a jornada materna que ela está exercendo. Semana passada nós realizamos a jornada verdadeira obediência. Foi uma semana em que eu trouxe um conteúdo aqui explicando para vocês por que é que não é saudável nós querermos ter filhos obedientes. Da onde vem esse olhar para a educação das crianças? Por que é que vocês perdem a paciência? E hoje eu vou mostrar para vocês quais são os 4 passos que vocês precisam percorrer para que a jornada materna seja muito mais leve, tá? Hoje eu abri vagas para o curso Bússola Materna, que é o meu curso para mães, para adultas, para professoras também, que ensina a como lidar com o comportamento das crianças sem perder a paciência e educando crianças emocionalmente saudáveis. É o curso que é um passo a passo, é uma metodologia para que as adultas consigam usar os momentos desafiadores para educar as crianças. E como eu abri vagas hoje para o curso, e eu me mandaram diversas dúvidas sobre o curso, sobre como que funciona a metodologia, sobre tudo isso. Então eu decidi aparecer aqui à noite para que eu possa explicar para vocês, porque exatamente, olha só, esses 4 passos que eu vou conversar hoje é exatamente o que a metodologia do Bússola Materna é formada. São os 4 pilares que formam o curso, tá? Apenas hoje as vagas estão com R$200 de desconto. Então, quem se inscrever no dia de hoje até as 23h59 vai ter R$200 de desconto. O curso hoje está saindo por 697 à vista, tá? E, gente, nessa turma, especialmente nessa turma, como eu criei algo novo, que é o mapa da trilha dourada, essa turma vai receber 6 encontros online ao vivo comigo. E é só essa turma, tá? É algo novo, algo inédito. Exatamente por isso que nós vamos ter tantos encontros assim. Então, as pessoas que entrarem nessa turma, elas vão ter a oportunidade de realmente caminhar lado a lado comigo e ter o meu suporte durante esses 6 encontros que vão acontecer nos 2 primeiros meses, tá? O primeiro encontro já vai acontecer agora dia 28, tá bom? Bom, se você estiver assistindo a gravação dessa live e você falando, Andressa, perdi, não, meu cartão não tá passando, conversa comigo, conversa com a minha equipe, que minha equipe entra em contato com você e a gente dá um jeito de você estar nessa turma, tá? Gente, não deixem para depois, porque cada dia que vocês deixam de olhar para a forma que vocês estão construindo o dia a dia com as crianças, a forma que vocês estão construindo o relacionamento de vocês, é um dia a menos que a criança tem com vivências positivas para formar o futuro adulto que ela vai se tornar, tá? E foi exatamente sobre isso que nós conversamos na semana passada, na Jornada Verdadeira Obediência. Então, nós falamos sobre o quanto os adultos têm um olhar deturpado para o que as crianças fazem, para o comportamento das crianças. E tudo isso vem da nossa vivência, da nossa história. Então, se você foi uma pessoa que veio de um lar em que tinham muitas broncas, que você tinha que ficar quietinha, que você tinha que ficar sempre obediente ali, fazer tudo o que o seu pai e que a sua mãe diziam. Hoje, quando o seu filho tem um comportamento que tá fora daquele padrão que você acredita que é o certo, isso te incomoda. E quando
isso te incomoda, isso vai ativando alguns gatilhos que fazem você perder a sua paciência. E olha, esse olhar negativo para o comportamento da criança, ele vem então da sua história e dessa ideia de que as crianças precisam estar sempre tendo comportamentos como se elas fossem mini adultos. E as pessoas esquecem que crianças são crianças, e então elas têm esse olhar negativo para o mau comportamento da criança. Elas olham aquilo que a criança está fazendo e imaginam que a criança está fazendo aquilo porque ela está querendo manipular, que ela está querendo chantagear. E tudo isso foi desbancado pela ciência, que já mostra pra gente exatamente como que funciona o desenvolvimento infantil, como que funciona o desenvolvimento do cérebro da criança, como que ela aprende, o que é que favorece o desenvolvimento dela e o que não ajuda. E se a gente não olha para isso, nós estamos formando crianças que se tornarão adultos, que não vão saber lidar com as suas emoções, que vão se tornar dependentes de aprovação, que não vão saber confiar em si mesmo, que vão acreditar que o seu próprio valor está atrelado ao resultado que ela tem. Vão se tornar adultos que não sabem se comunicar, que não sabem resolver conflitos. Se hoje, quando as crianças estão ali fazendo birra, batendo, brigando entre elas, se elas não estão conseguindo dividir os brinquedos, se nós adultos não usarmos esses momentos, os pequenos momentos, quando seu filho deixa uma coisa cair na cozinha, quando ele tenta fazer algo e você briga com ele, se você não usa esses pequenos momentos para educar, para orientar e para desenvolver habilidades de vida, valores de vida, a criança vai crescer sem saber. É exatamente agora, quando as crianças são pequenas, quando elas estão passando pela primeira infância, que nós temos a oportunidade de fazer tudo isso. Se hoje, quando o seu filho faz uma birra, quando ele chora, você simplesmente fala para ele assim, não pode chorar, pode parar de bater, você está calando o seu filho e não está ensinando para ele o que fazer com as suas emoções. E se você continua buscando essa obediência, silenciando a criança, se colocando como alguém maior do que ela, essa criança vai crescer acreditando que o que ela sente não é importante, que ela precisa deixar de lado aquilo que ela está sentindo, porque ela está incomodando a outra pessoa. E que quem é maior do que ela sempre tem mais direitos do que ela, que as outras pessoas são melhores do que ela. E se você hoje perde a sua paciência com o seu filho, se você grita, se você fica nervosa, se você vai guardando tudo para você e de repente você explode, se você faz isso é porque você não teve educação emocional na sua infância. Ninguém te ensinou a fazer essa gestão emocional. Ninguém falou para você que era importante você olhar para o que você estava sentindo, para os sinais que seu corpo está te dando e como fazer para que você se sinta bem. Ninguém fez isso com você. Então hoje, quando as situações externas acontecem e tudo isso te influencia, você não sabe lidar com isso. E você desconta no seu filho. E ninguém, absolutamente ninguém, tem responsabilidade sobre o nosso sentir. O que você sente é seu. E tá tudo bem sentir. Agora, o que você vai fazer com tudo isso, aí sim é o que depende da sua gestão emocional, que é o que você não teve, que é exatamente o que as crianças precisam ser ensinadas. Então, se a gente não olha para isso, você
vai continuar perpetuando essa falta de olhar para si mesmo, essa falta de respeito consigo mesmo. Você sabe que eu estava conversando hoje com uma educadora parental que falou, estava contando que um marido foi reclamar com ela porque ele estava culpando ela, porque a mulher, depois que ela conheceu a educação respeitosa, ela começou a se distanciar do marido. E eu achei muito engraçado, porque comigo foi exatamente isso que aconteceu. Há 5 anos atrás, quando eu conheci a educação respeitosa e eu comecei a estudar, e fui estudando, e quanto mais eu ia estudando, mais eu ia percebendo que eu estava em um relacionamento completamente desrespeitoso. Eu fui percebendo que aquilo que na época o meu ex-marido, né, fazia comigo era super desrespeitoso. E eu trazia para ele, mas ele estava completamente fechado para tudo isso. Só que eu fui vivendo uma transformação tão grande que chegou um momento em que, olha só, eu saí da posição de não olhar para mim para você é uma mulher que merece respeito. E tudo isso partiu desse estudo para a criança. Hoje, 5 anos depois, o meu olhar para todo tipo de relação é completamente diferente. E eu entrei nisso tudo para olhar para a educação das crianças. Mas quem se transformou foi eu. Então, gente, quando as pessoas chegam nas consultorias, entram no curso, todo mundo começa querendo mudar o comportamento da criança. Só que ela vai percebendo cada vez mais que essa mudança que vai acontecendo é uma mudança interna. É uma transformação interna, que quanto mais ela se fortalece, ela conhece a si mesma, mais ela vai mudando a sua forma de agir, a sua forma de se posicionar, de olhar para o mundo. E aí sim, a criança começa a responder de uma forma diferente. Então, quando você é uma mãe que perde a paciência com o seu filho, você precisa dar o primeiro passo e mudar a sua forma de agir. Não é a criança que vai mudar primeiro, porque se você tentar mudar o outro, você está tentando controlar o outro. E é isso o que acontece quando as pessoas conhecem a disciplina positiva primeiro. Então, se você nunca ouviu falar na disciplina positiva, a disciplina positiva ela foi criada pela doutora Jane Nelson. Ela traz ferramentas maravilhosas. Porém, muita gente comete o erro de começar a usar essas ferramentas como uma forma de manipulação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma ferramenta que todo mundo fala que ela é muito fácil, né, de usar, que são as escolhas limitadas. E eu sempre trago ela aqui também. Porém, se você oferece uma escolha para a criança, então o que é, né? Você oferecer 2 escolhas para a criança. Então, a criança tá ali querendo... Ela não quer... Ela tá querendo levar alguma coisa para passear, né? Ela quer levar todos os brinquedos. Então, você fala para ela assim, olha... Nós vamos passear e não tem como nós levarmos todos esses brinquedos. Porém, você pode escolher. Você pode levar o elastiquinho preto ou esse aqui amarelinho. Qual você escolhe? Então, você está oferecendo escolhas para a criança, você está dividindo o poder com ela, mas você está limitando o que ela pode escolher. Isso daqui é uma ferramenta, assim, clássica, né? Que ela é da disciplina positiva e ela é maravilhosa com crianças pequenas e tem um porquê atrás, né? Então, quando nós realizamos essa ferramenta com crianças pequenas, com menos de 3 anos, nós estamos ajudando a criança a direcionar a sua atenção e realizar uma escolha sem minar o seu senso de busca por autonomia. Mas enfim, quando você só conhece isso, você começa a cometer uma cilada, que é
usar as ferramentas como uma forma de manipulação. Então, assim, um dos primeiros passos que a gente precisa percorrer para se tornar uma mãe consciente é exatamente conhecer a nossa história. Por quê? Uma mãe que foi silenciada, que não tinha voz dentro da sua casa quando ela era criança, uma mãe que não podia escolher a roupa, uma mãe que não tinha escolhas, que os pais estavam sempre mandando, ela provavelmente, quando ela se torna mãe, ela vai buscar um controle muito grande em cima da criança. Então, se ela só conhece as ferramentas, que é o que muita educadora parental compartilha nas redes sociais, ela vai cair na cilada de realizar de uma forma errada e aí realmente não vai dar certo. Porque daí essa mãe vai falar, poxa, isso daqui não dá certo pra mim. Mas por quê? Porque tá faltando a base. Então, a base é você olhar para a sua história como uma história única. A sua história é singular. Só você viveu a sua história com a sua própria percepção. Você construiu o seu universo simbólico ao longo da sua vida e só você tem isso. E é exatamente o primeiro passo que você precisa percorrer para você efetivamente educar com respeito, para você limpar a sua lente sobre as suas relações, sobre você mesma e sobre o outro, que é olhar para a sua própria história. Começar por esse processo de autoconhecimento, é entender como você reage e como você age na sua vida. Então, se você é uma pessoa que explode, se você é uma pessoa que vai guardando tudo pra você e não coloca isso pra fora. Então, esse é o primeiro passo. É você conhecer a si mesma. E esse é um dos pilares do Bússola Materna, o pilar de autoconhecimento. Onde eu ensino para as mães a como que funciona o processo da mente humana, como que se constrói tudo isso. Quais são os padrões de comportamento? E aí as mães vão se identificando. E aí você consegue entender qual é o seu estado atual. Eu estou assim agora. Então, eu sou uma mãe que eu grito. Eu sou uma mãe que mostra o chinelo para o meu filho. E eu sou assim porque a minha vida aconteceu isso, isso e isso. É você reconhecer onde você está, para você poder traçar um caminho. Ok, eu sou assim hoje. Então esse aqui é o meu ponto de partida. Onde é que eu vou agora? E se você não faz isso, você vai cair em diversas ciladas no meio do caminho, porque eu fiz isso. E o Bússola Materna, o molde dele foi exatamente para que as alunas não caíssem nessas ciladas que eu mesma me coloquei. Então, quando você conhece a si mesma, você não vai só usar as ferramentas de uma forma aleatória, porque você sabe da sua história, você consegue se antecipar ao que você mesma vai fazer. E aí você começa a agir diferente no que você tem controle, que é você. Porque não tem como nós mudarmos o outro, nós só podemos mudar a nós mesmas. Não tem como você pegar o seu filho e amarrar ele na cadeira para ele ficar quieto. Mas você pode entender, buscando nesse processo de autoconhecimento, que é o primeiro passo que eu tô falando aqui hoje, dos 4 que você precisa percorrer, você pode entender por que é que me incomoda tanto ele ficar se balançando na cadeira. Percebe? Por que é que tem mãe que se incomoda quando a criança tá ali gritando e correndo, pulando no sofá, e tem mãe que não? O que é que isso mostra sobre você? E aí você entendendo isso, fica muito mais claro de você escolher a sua rota, do que é importante para você.
Porque os valores de vida que são importantes para mim podem ser diferentes para você. Para mim é muito importante respeito, liberdade, mas para você talvez não. Para você talvez seja importante outras coisas. E exatamente fazer essa análise do seu estado atual que é o primeiro passo disso. E aí sim você começa a se tornar uma mãe consciente. E aí você, conhecendo sobre você mesma, se nós estamos falando em um relacionamento, é uma relação de mãe e filha ou de professora e criança, você precisa conhecer o outro. Em uma relação existem duas pessoas. Então você precisa conhecer o universo da criança. E aí você vai conhecer sobre desenvolvimento infantil. Você vai entender por que é que o seu filho de 2 anos de idade quer mexer em tudo e não aceita que você escove os dentes dele. Você vai entender por que o seu filho de 4 anos, quando você faz uma escolha limitada, igual eu expliquei aqui, ele vira para você e fala assim, nenhum dos dois. Você vai entender por que uma criança de 8 anos vai mentir para você. E você entendendo o que é esperado para cada faixa etária, não é que você vai aceitar esperar essa fase passar. Não, você sendo uma mãe consciente, você vai agir assertivamente, vai falar a mesma língua do seu filho. Você vai entender o que está acontecendo com ele, você vai orientar. Porque o que acontece hoje em dia? Todo mundo escuta, não pode bater, não pode colocar de castigo, não pode dar chinelada, não pode falar grosso, não pode gritar. E pronto, encerra aí. Só que não encerra aí. Não é que você não vai fazer isso e você não vai fazer nada. Você precisa agir e orientar. E existem muitas formas de fazer isso. Só que você não aprendeu assim. Você aprendeu que educar ela era gritar, colocar de castigo, dar bronca, vai pro seu quarto pensar. Você não aprendeu a como fazer isso. Então, quando a gente fala que não pode usar dessas práticas violentas que vêm da educação tradicional, todo mundo para aí. Só que é preciso sim buscar e encher. Eu falo que é encher a sua caixa de ferramentas parentais. Então a gente esvazia de tudo o que não é para fazer, que não é respeitoso e que é violento, só que vai ficar vazia. Então a gente precisa encher. E esse é o caminho do bússola materna. Então você conhece a si mesma, depois você conhece as ferramentas parentais, você esvazia a sua mochila. E aí você vai conhecer novas ferramentas, novas formas de educar, de orientar, de desenvolver valores, habilidades de vida. E aí você vai enchendo, uma por vez. E aí quando você tá com a sua mochila parental muito cheia, transbordando, cheia de cartas na manga, e o seu filho de 4 anos falar nenhuma das duas, você vai saber o que fazer. Porque você conhece o universo dele. E aí você consegue usar essas ferramentas parentais positivas realmente com consciência e não de forma manipulativa, não querendo controlar a criança, mas levando em consideração o outro. Porque você conhece o universo dela. E você sabe que você está se relacionando. E que uma relação é preciso conhecer a outra pessoa. E esse terceiro degrau, porque a gente subiu o degrau do autoconhecimento, depois o degrau do conhecer a criança. E aí, como nós não aprendemos a educar de uma forma que não seja violenta, que não seja manipulativa, que faça chantagem, que seja mandando, dando bronca, aí você precisa aprender a se relacionar de forma respeitosa. Você precisa aprender a se comunicar com o seu filho de uma forma não violenta. Você precisa conseguir olhar para ele verdadeiramente e resolver um conflito e um desafio que você vai ter
sem julgamento, sem crítica. E sair desse papel, gente, não é fácil. Não é fácil. E o que eu vejo que as mães erram é tentar seguir esse caminho sem olhar primeiro para a sua própria história. E assim, se você não vai construindo esse passo a passo, um dia por vez, cada dia é um start novo que você tem, um gatilho novo que você percebe, você vai se perdendo no meio do caminho. Lembra o que eu falei? Só você tem o olhar para a sua história. Só você conhece a sua história. E muitas vezes você mesma se sabota. Às vezes você vai olhar para aquilo e vai falar, não tem nada a ver. E aí, quanto mais você vai ali, cutucando, você vai percebendo que, poxa vida, é verdade. Então, ele é um processo, gente, de autoconhecimento. E aí, quando você aprende a se relacionar com a outra criança de uma forma respeitosa, você precisa aprender a como realizar essa gestão emocional. Porque o seu filho de 2 anos, ele não vai saber como fazer isso se ninguém orientar. Ele não vai saber o que fazer com a sua raiva se você não falar para ele. E se você continua podando ele, falando não pode bater, não pode chorar, não pode, ele vai cada vez mais se distanciar de si mesmo e vai ignorar o que ele está sentindo. E aí talvez ele cresça e perca a paciência com o filho dele. E chore com o filho dele também. Então a gente chore quando ele fica nervoso, quando o filho chore. Então assim, se a gente não olhar para a nossa história, não aprender sobre o mundo da criança, sobre desenvolvimento infantil e todo o conhecimento que a neurociência já traz pra gente sobre isso, se a gente não aprender a se relacionar com a criança, se comunicando de uma forma respeitosa, se a gente não tiver esse foco lá no futuro do que filho que eu quero ter, eu quero ter um filho que quando ele seja adulto, que ele saiba respeitar os outros, que ele tenha inteligência emocional, que ele acredite no valor dele, que ele saiba que ele vale independente do resultado dele, que se ele tropeçar e cair na vida, que ele pode confiar e que ele vai conseguir, que ele merece. E então, assim, se a gente não tem esse olhar lá pro futuro, a gente vai sendo atropelada. Eu falo que é só querer sobreviver à maternidade. E nós estamos aqui para oferecer essa base para os nossos filhos, para quando eles crescerem, eles se tornem fortes. Quanto mais amor, quanto mais compreensão, quanto mais eles tiverem vivências positivas agora, mais fortes eles estarão para o futuro. Quanto mais você ensinar para o seu filho a como lidar com as suas emoções, mais lá na frente ele vai conseguir fazer isso sozinho. Se hoje você perde a paciência com seu filho, é porque você não sabe como se autorregular, porque ninguém te ensinou. Então, esse é o 4º passo. Você vai aprender a realizar essa gestão emocional para poder ensinar o seu filho. Porque senão ele também vai crescer e não vai saber. Talvez ele desconte na comida, talvez ele desconte nos vícios, no cigarro, nas drogas, pornografia. Tudo que ele sente, ele não sabe lidar, foi silenciado e tem que descarregar de alguma forma. Então, assim, se a gente não olha para isso hoje, em cada situação que nós estamos vivendo com os nossos filhos, nós estamos deixando passar. É um dia a menos que nós temos para desenvolver habilidade de vida, para construir essa base sólida, porque a infância não fica na infância. E esses 4
passos que eu passei para vocês que é preciso para educar com respeito, porque senão você vai se perder, você vai entrar aí nas ciladas de deixar cair na permissividade, de deixar a criança fazer o que ela quiser, de deixar o seu filho, talvez você seja muito autoritária, e aí, bom, você vai se perdendo, vai querer manipular, vai desistir, vai falar que educar com respeito é mimimi. Por quê? Porque você não tem esses 4 passos bem sólidos. E esses 4 passos são exatamente o que nós percorremos no Bússola Materna, tá? Bom, gente, deixa eu ver aqui. Meu filho de 8 é super teimoso, muita conversa e amor. Olha, a gente precisa olhar para os nossos filhos como seres únicos. Eu falo que seria maravilhoso se tivesse uma receita de bolo, né? E na verdade não tem receita de bolo. Cada criança é única. E quando a gente aprende esse novo olhar para educar os nossos filhos, e a gente aprende a desenvolver esse olhar sensível, aí sim a gente começa a educar com respeito. Uma pessoa hoje me perguntou assim: ai, Andressa, ela não é mãe, tá? É professora. Ela falou, Andressa, que ela trabalhou com meu filho, né? Numa escola. E ela falou assim, eu tô agora trabalhando com uma criança autista e eu queria muito aprender. E aí eu falei pra ela exatamente isso, que quando a gente desenvolve esse olhar sensível para a criança, a gente consegue olhar verdadeiramente o que ela precisa. E aí a gente consegue atender as necessidades da própria criança, do jeito que ela vai pedir. E tá aqui falando que o filho dela é o reflexo. E é mesmo. As crianças são realmente o nosso reflexo. E por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa própria história. Olhar para aquilo que a gente viveu, olhar para aquilo que a gente não viveu, para os nossos defeitos, para as nossas qualidades. Vocês sabem que teve uma vez que eu tava comendo pipoca na frente do meu filho. E eu olhando aquilo, ele fazendo, ele tava comendo pipoca, parecia que ele tava assim, devorando, sabe? Desse jeito. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, onde que ele tá vendo, né? Alguém comendo pipoca desse jeito. E aí passou, eu só pensei. Daqui a pouco eu fui comer a pipoca. E aí eu percebi como que eu tava comendo a pipoca. E eu tava comendo igualzinho a ele. Eu achei muito engraçado. Porque assim, foi algo, né, completamente... Não pensei, né? Eu tava pensando só nas coisas mais sérias. Mas são nas coisas pequenas também. Os nossos filhos, gente, eles estão aprendendo tudo. Tudo. Então, se a gente é mais reativa em algumas situações, se a gente não sabe lidar com as nossas frustrações, as crianças estão aprendendo. Nós somos o modelo. E talvez você fale assim, mas o meu pai, ele batia e hoje em dia eu não quero fazer nada disso. Mas, com certeza, gente, certeza, você tem traços do seu pai. Você pega isso. Só que quando a gente está dentro da situação, a gente não consegue perceber. A gente só consegue perceber e realizar uma escolha consciente sobre como agir se a gente olha para tudo isso. Se a gente entende como que funciona a mente humana. Como é que a pessoa está aprendendo, como que ela está construindo o universo simbólico dela. Poxa, ela tá vendo aqui, isso aqui tá gerando um gatilho, tá indo pro meu inconsciente. Às vezes, o que tá no meu pré-consciente vem à tona. E aí, eu reajo com um mecanismo de defesa. E quando você conhece tudo isso, aí sim você consegue escolher como agir. E aí, você consegue sair do padrão que você tem. E aí, por exemplo, você para de perder sua paciência. Mas por quê? Porque você está consciente para isso. Então, eu tenho, assim, total convicção que o Bússola Materna, o grande diferencial dele é exatamente isso. É que muito mais do que você só aprender a educar com respeito, a
colocar em prática as ferramentas, a organizar tudo que a criança precisa para atender as necessidades emocionais dela, é isso. É você olhar para o seu processo, para a sua vida como única. E é isso, porque senão a gente vai repetindo mesmo. E não é uma coisa que a gente faz isso de uma hora para outra. É uma coisa que você aprende, daqui a pouco você tem um start. Poxa vida, olha isso. Agora eu tô vendo aqui. E aí você começa a agir diferente. E foi por isso que, para essa turma agora do Bússola Materna, que eu criei a trilha dourada num passo a passo, assim, super visual, né, com algumas ferramentas escritas. Então não é um curso só que você vai lá assistir as gravações, as aulas. Você vai assistir a aula, depois vai responder perguntas para que você possa refletir sobre tudo isso. Exatamente pensando nisso, nesse processo. Então, era o processo que eu gostaria de ter vivido quando eu entrei nesse universo, né? Então, ao longo desses 5 anos, todos os cursos que eu fiz, todas as formações, tudo o que eu vivi, tudo isso formou a base realmente do Bússola Materna, tá? Olha lá. É isso mesmo, gente. A gente precisa... A maioria das pessoas viveu relações violentas. E mesmo que não apanhava, mesmo que não apanhava, né? Que não batia assim fisicamente, nós sofremos uma violência invisível muito grande. A nossa sociedade é uma sociedade violenta. E essas violências invisíveis, gente, elas são Nossa Senhora, quando a gente percebe, machuca muito mesmo. Na época que eu trabalhava em escola, nossa, eu ia dar aula chorando, gente, porque eu via as coisas acontecendo. E aí, quanto mais conhecimento eu fui tendo, mais eu fui pensando, meu Deus do céu, eu saía de lá chorando, porque eu me sentia completamente impotente em estar dentro de um ambiente escolar, vendo tudo aquilo e não poder ajudar. E isso, assim, me motivou cada vez mais a estar aqui na internet, compartilhando isso com mães. Por quê? Porque são as mães que podem fortalecer as crianças. São as mães que precisam ter esse olhar, sabe? De, poxa, eu posso mudar. E eu mereço respeito, eu mereço ter uma vida harmoniosa, uma vida em que eu sou a protagonista e eu vou escolher ser calma, eu vou escolher não bater, eu vou escolher emanar amor. E é lógico, a gente não é o Buda, né? Mas a gente consegue escolher o que fazer e não só viver atropelada pela vida, né? E gente, ser mãe é realmente algo que faz a gente mergulhar nesse universo interno. Por isso que tem tantas dores, por isso que tem tantas coisas que os nossos filhos fazem que machuca. E eu falo assim, nossa senhora, 1000 vezes, que é muito mais difícil você colocar essa educação respeitosa com os nossos filhos do que, por exemplo, uma professora em sala de aula. Para mim, é muito mais difícil, porque a impressão que dá é que os nossos filhos sabem exatamente onde o nosso calo aperta. Sabem mesmo. A preparação dos professores. Meu pai, ela chamou ele na escola. Olha só, tá. Fala seu nome pra mim, tá escrito Advi Coaching, e aí eu não consigo saber seu nome. Ela tá escrevendo aqui, gente, que... gente, eu tô falando porque eu tô com outra câmera aqui, tá? Que a professora falou que era espancada. A professora, peraí. O dia que contei... Dulce! Obrigada, Dulce. A Dulce escreveu assim: o dia que contei para a professora que era espancada pelo meu pai, ela chamou ele na escola e adivinha, apanhei de novo. Pois é. É muito triste isso, gente, muito triste. Na escola, eu via, assim, a diretora chamando os pais para resolver os problemas de comportamento das crianças. E as crianças, gente, era nítido as crianças que sofriam alguma coisa em casa, sabe?
no domingo passado, eu tava realizando um treinamento com algumas professoras. E uma professora contou que assim, ela só foi chegar perto de uma criança e a criança já assim se tremeu de medo, já saiu se arrastando. E é muito triste mesmo. E as pessoas não sabem como agir nos pequenos desafios de comportamento que as crianças trazem. Então, é a criança que faz birra, não sabe como agir, é a criança que bate e só silencia. Porque essa foi a forma que a nossa sociedade viveu e vive a educação. Então, não tem esse olhar sensível, esse olhar consciente para as crianças, para o conhecimento que a neurociência traz para tudo isso. Então, assim, meu maior desejo é que muitas mães possam conhecer e possam vivenciar tudo isso. Porque a gente sai da maternidade e ninguém fala pra gente como agir. E existe sim muito conhecimento que pode tornar a vida mais fácil. Eu agradeço como mãe, eu agradeço assim 1000 vezes por eu ter conhecido tudo isso quando meu filho, eu tava grávida, porque senão eu tenho certeza, gente, que eu ia ser a mãe que ia gritar muito, que ia ficar ali ameaçando, porque eu vivi isso. Então, dando aula, eu era a professora que gritava pra caramba. Eu era super legal, né? Eu era a professora legal, mas quando eu ficava estressada, quando eu não conseguia falar, eu gritava, eu explodia. Aquilo me fazia um mal. E eu me sentia, nossa, muito mal mesmo. E foi por isso que eu fui buscar algo diferente e eu conheci, né, todo esse universo que eu compartilho aqui. E graças a Deus, com meu filho, eu comecei ali desde o começo, né? Eu aprendi a adequar sono, porque no começo também não sabia, fiz tudo errado. Então, assim, eu sou a prova viva de que eu fazia tudo errado, querendo acertar. E as mães que estão comigo dentro do Bússola Materna, elas vão falando, nossa, Andressa, agora eu percebo isso, agora eu percebo aquilo. E o resultado vai acontecendo nas pequenas situações, sabe? Outro dia a Kelly tava me contando da filha dela que mentiu. Ela falou, Andressa, foi a primeira vez. Ela até me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ela falou, eu não sei o que fazer. Ela falou assim, eu fiquei muito mexida, eu fiquei muito nervosa, mas eu consegui me regular, não gritei. E ela conversou com a filha. A filha dela agora ela tá com 9 anos. E acho que 9. Acho que é isso mesmo. E assim, ela conversou com a filha, sabe, teve diálogo mesmo. Ela falou, Andressa, eu nunca tive isso na infância. E assim, a minha filha depois, no dia seguinte, ela deixou um recado pra mim, falando assim, que ela tava errada, pedindo desculpa. E ela falou assim, que eu era a melhor mãe. E eu falei, putz, que legal. Ela falou, Andressa, eu nunca teria essa consciência antes. Eu ia simplesmente falar, não acredito. E ela sabia que ela estava errada, né? A criança já sabia, ela não precisava ser humilhada para aprender. Então, assim, são nas pequenas situações, sabe? Que a mudança vai acontecendo. A Dani tá falando. Dani, sinto muito. Olha, não é fácil estar com 2 crianças. Eu espero assim que você possa se acolher, se fortalecer para que você consiga educá-los. E nada, gente, nada supera o amor. Então, quanto mais amor você der para eles, você olhar verdadeiramente para a dor deles e apoiar, porque, gente, as crianças, elas não precisam que a gente salve elas do que elas estão sentindo. A única coisa que elas precisam é de e nós também, né? É de um espaço seguro para se expressar. É só isso. Elas não precisam de ninguém ali tentando animar, nada disso. Quando a gente tá tendo esses sentimentos, né? Nesses momentos da nossa vida que todo mundo vive, a gente só precisa sentir e ter um espaço acolhedor para isso. Então eu espero mesmo que você se fortaleça, né? Você esteja de coração aberto para que você possa abrir esse espaço para eles, tá bom? Bom, gente, eu recebi uma dúvida, deixa eu pegar aqui, por direct sobre o Bússola Materna, que eu abri vagas hoje, tá? E até as 23h59 a gente tá com
um valor promocional, tá? Tá com R$200 de desconto. E aí eu recebi uma pergunta falando para qual é a idade, né, das crianças. Para quem é, né, o curso Bússola Materna? O Bússola Materna, gente, ele é para qualquer adulto, mãe, tia, avó, professora, que conviva com crianças de 1 a 10 anos de idade, tá? Se você convive com crianças e acredita que é preciso olhar com respeito para todos, que se você está insegura sobre como está educando os filhos, se você acredita que eles merecem respeito, se você se sente culpada quando você grita, quando você bate, é o lugar, é o curso para você, é o lugar que vai te mostrar esses passos para que você possa educar as crianças e viver também essa jornada com consciência e em paz, tá? Eu falo assim para as professoras, estava falando no domingo, falando assim que ela falou, mas é materna. Eu falo, pois é, mas quando você tá com crianças ali educando, você tá quase sendo uma segunda mãe. Para pensar, né? A gente fica, uma professora tem professora que fica o dia inteiro com as crianças, fica mais tempo do que a mãe. Então, você tá ali maternando também, né? Você tá fazendo essa figura de amor, de apoio. Então, é realmente para qualquer mulher que convive com crianças pequenas, tá? E, gente, eu falo assim que o grande diferencial do Bússola Materna é exatamente ter esse olhar humano para a sua própria história, tá? E aí é com isso que você vai adequar a sua realidade. Então, não importa se você é divorciada, não importa se você é professora, não importa se você tem 3 filhos, 2 filhos, mas se você tá ali com crianças, tá passando por um processo de divórcio ou não importa, você vai olhar para a sua história, para o seu momento, respeitar esse seu momento de vida e partir disso para traçar realmente um plano, porque é como se fosse fazer uma viagem, né? Se a gente não sabe para onde vai, a gente vai para qualquer lugar. Então, a gente precisa saber exatamente qual é o tipo de educação que estamos oferecendo para as crianças e qual o caminho que eu vou seguir, se é isso realmente que eu quero para elas e para mim, né? Porque não adianta nada, por exemplo, eu virar para vocês e falar assim, crianças precisam dormir 7h30 da noite por conta do ciclo circadiano e você não usa telas porque o uso de telas, a OMS já fala que é prejudicial para a saúde. Não adianta eu falar isso para uma mãe se ela é uma mãe que tem um trabalho, que ela chega em casa 9 horas da noite. 9 horas da noite ela vai pegar a filha na casa da vizinha e aí depois ela trabalha de final de semana, leva a filha junto por trabalho e aí deixa ela precisa do celular para a criança ficar ali 2 horas enquanto, sabe assim, não adianta a gente ficar só vomitando regra, sabe, para as mães. Eu acredito mesmo que isso não ajuda. Só faz as mães se sentirem mais culpadas ainda. E a ideia é realmente você olhar para a sua verdade. Você ok, eu sei que usar telas não é bom para o meu filho, mas nesse momento eu vou fazer a escolha consciente de vou deixar o meu filho jogar no celular por meia hora, porque eu preciso terminar o relatório do trabalho. Mas é você realizar uma escolha consciente, fazer isso sem culpa. Então, assim, essa é a ideia realmente, é oferecer para as mães, para as adultas, o que é importante, quais são os malefícios, os benefícios de tudo isso, para que elas possam escolher, mas escolher sem culpa. E aí, nesse exemplo do celular, é saber assim, poxa vida, eu sei que faz mal, mas nesse momento eu vou escolher fazer isso, porém, ok, vai ser meia hora, daqui a meia hora eu vou parar e aí eu vou fazer outra coisa. Ou estou trabalhando, não tô totalmente sem tempo de dar atenção pro meu filho, vou passar ali 4 dias
não vou sentar com ele para brincar, mas eu já sei disso, realizo uma escolha consciente. E aí daqui a 4 dias eu vou sentar com ele e vou brincar. E aí eu vou falar isso para ele. Eu vou saber como comunicar para o meu filho a escolha que eu tive, para que ele não se sinta abandonado, para que ele não se sinta rejeitado, para que as necessidades emocionais dele continuem sendo atendidas. Porque eu tenho o olhar para ele também, para essa relação. Percebe que é muito diferente da gente ficar só vomitando regra, tá, gente? Eu acho que só traz mais culpa para as mães, né? Isso não é o olhar para a realidade mesmo. Bom, gente, me perguntaram perguntaram aqui se ela ia aprender a realizar um desfraude consciente. Sim, gente. Dentro do Bússola Materna, além dos 12 módulos gravados que você recebe, tá? Que passa pelos 4 pilares que eu falei aqui hoje para vocês. Vocês recebem os mapas de ação. Nesses mapas de ação, são um passo a passo, né? O que fazer para realizar deixa eu ver aqui. Para realizar o desfraude consciente, respeitando a criança, para agir em birras, mordidas, criança que bate, não aceita ir embora dos lugares, tá falando mentira, palavrões, briga entre irmãos, adaptação escolar, passeio sem estresse. Então é assim, um passo a passo para agir nessas situações que todo mundo vive com crianças pequenas, tá? Nessa turma, gente, que as vagas elas estarão abertas até sexta-feira, porém com valor promocional só hoje, até as 23h59, tá? Depois ele volta no valor normal dele. Só que todo mundo que entrar nessa turma, além dos 12 módulos gravados, vai receber também 6 encontros online em grupo, tá? Começa dia 28 de fevereiro. E também vai receber... Ai, espera aí, eu vou esquecendo, né, gente? Minha cabeça é tudo escrito. Vai receber também acesso ao desafio 30 dias sem telas, que são brincadeiras para vocês realizarem com as crianças, tá? São mais de 30 brincadeiras. Vai receber também o Planner MDS e vai receber... Tá faltando... Peraí, gente, que eu perdi aqui. Achei. Vai receber os arquivos para impressão, para você realizar a educação emocional. Então tem para construir rotina, é só imprimir e aí você pode usar. Tem o rostinho feliz, rostinho triste, aí você vai também, lógico, vai receber esses materiais, esses recursos pedagógicos e a orientação de como realizar tudo isso, tá bom? Olha só, tá aqui, né? Faça um combinado, mas quando descumprir, tira algo que ele gosta, está certo? Olha só, quando a gente tira algo que a criança gosta e não está relacionado àquilo que ela tá, com o erro que ela cometeu, ela acaba se sentindo injustiçada, porque as crianças não têm a mesma visão que a gente. Então, assim, isso também varia muito da idade da criança, né? Então, assim, uma criança com menos de 8 anos, ela não consegue relacionar ação e consequência. Então, se ela erra e você fala assim, ela deixou os brinquedos espalhados, e você fala pra ela, você deixou todos os seus brinquedos espalhados, você vai ficar sem televisão. Não tem sentido. Então, ela não consegue relacionar, né? Porque ela tá vivendo ali o presente. Conforme ela vai crescendo, que a parte racional, né, as funções executivas começam a se desenvolver, que só começa com 4 anos de idade, ele começa a entender que tudo que ele faz gera algo, tem uma ação, tem uma reação, tem uma consequência. Só que daí, essa criança, ela não tem o mesmo olhar que a gente, tá? Então, o que a gente precisa tomar um cuidado é oferecer uma consequência que seja relacionada. E quanto menos a gente interferir nisso, melhor para a criança aprender. Então, por exemplo,
você fez um combinado, tá? E que fique, gente, combinado, um verdadeiro combinado. Ele é feito por duas pessoas, tá? Então, se é um combinado, tem que ter acontecido um diálogo entre vocês dois, né? Então, olha, isso que tá acontecendo não tá no momento bom, então isso aqui que tá acontecendo não tá legal, por isso. Queria saber o que você acha disso. E aí vocês vão conversar sobre o que tá acontecendo. Tá bom, o que é que nós podemos fazer então? E aí vocês vão combinar uma solução para isso. Combinou junto, aí é um verdadeiro combinado. Senão você tá só ditando e mandando, tá? E aí, fez um verdadeiro combinado e ele não cumpriu, a gente não precisa humilhar a criança, porque ela já sabe que tá errado. Só que você pode falar, o que é que nós combinamos sobre isso? Não deu certo, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Quanto mais a gente sai do papel de eu mando e a criança precisa acertar, mais ela vai entender que ela é a protagonista daquilo. Ela vai sendo motivada por ela mesma a agir bem. Porque senão ela fica sempre esperando o outro, ela tem essa motivação externa para agir bem. Então, assim, o que é que vai ser tirado dele? Isso foi combinado? É relacionado? Então, sei lá, uma criança de 11 anos que você fez um combinado com ela, que ela ia chegar em casa, vocês construíram ali na rotina que ela ia fazer a lição por 1 hora por dia, porque tem prova. Vocês combinaram isso. A responsabilidade é dela. Ela fez? Não. Ok, você não fez o nosso combinado. O que é que você vai fazer sobre isso? Aí a criança vai falar. Não fez de novo? E você vai estar ali analisando a situação. Talvez vai chegar um momento que você vai virar para ela e falar assim, olha, você não tá cumprindo com a sua responsabilidade. Por isso, eu percebi que você tá ficando muito tempo no videogame e isso tá atrapalhando seu estudo. Então, nós vamos limitar o uso de videogame só para final de semana. Aí sim, você dá uma consequência. Mas ela tá sempre, tem que estar relacionada, tá? E quanto menos você estiver ali mandando para que ele mesmo possa perceber, melhor, tá? Então é aquela coisa assim, se não lavar roupa, não vai ter roupa limpa. Se a roupa dele não estiver no cesto para lavar, ele vai ficar sem roupa. E aí você vai deixar ele viver isso, né? Para que ele possa perceber o que tá acontecendo. E isso, gente, é uma construção, tá? Uma construção. E olha, hoje em dia eu moro com meu noivo, né? E meu enteado. Meu enteado tem 11 anos. E é muito legal. Eu converso com o Rodrigo e eu falo pra ele, né? A diferença, porque às vezes ele errava fazendo alguma coisa, ele já esperava, né, que eu fosse ali dar bronca nele e gritar. E aí eu vou ali, conversando com ele, fazendo pergunta. E ele mesmo foi percebendo, sabe? E às vezes, gente, a gente peca nas pequenas coisinhas, sabe? De falar o que é óbvio, sabe? Tipo, tira o prato da mesa, mas a criança já sabe. E aí ela fica achando que a gente tá pegando no pé, né? E aí com isso a gente vai se distanciando das crianças de uma certa forma que elas ficam completamente fechadas para as orientações que nós queremos dar, porque a nossa intenção é sempre positiva, né? Mas se a gente não tá ali presente, você vai se perdendo nas pequenas coisinhas, nas pequenas coisas mesmo, tá? Outro dia o Biel tava falando que o Rodrigo tava pegando no pé dele. Aí eu virei pro Gabriel e falei, Gabriel, o Júlio tá pegando seu pé. Ele falou, Eu falei, vamos lá conversar com ele, né? Aí eu falei, Gabriel, fala pro Rodrigo, por que você acha que ele tá pegando no seu pé? E aí ele falou, e eu achei tão legal, tão bonitinho, porque ele virou e falou assim, você tá pegando meu pé porque você falou, não lembro qual era a situação, falou assim, você falou pra mim pra eu desligar o celular na hora, e eu tinha acabado de pegar o celular. Aí eu falei, tá, e o que é que você gostaria que ele falasse? Aí ele falou, eu queria que você falasse, perguntasse pra mim quanto tempo eu fiquei, e só me lembrasse que é só meia hora por dia. Alguma coisa assim. Mas eu achei tão legal, porque assim,
se a gente abre um pouquinho o nosso ouvido para o que a criança tem a dizer, a gente consegue ir orientando para que ela mesma construa o que é importante, para que ela mesma vá realizando as mudanças na vida dela por ela mesma, não porque tem alguém mandando, sabe? Então, assim, é uma mudança de olhar, gente. Isso não é algo fácil, né? Eu não tenho dúvidas que o que a gente coloca na internet, traz de postagem, tá bem longe de conseguir fazer uma real transformação na vida de uma pessoa. Está mesmo, porque a gente precisa estar constantemente saindo daquele padrão nosso, sabe? De mandar, de ficar mandando, de falar gritando de longe, de ficar pegando no pé, né? E a gente foi criado assim, né? A gente tava sempre, não faz mais sua obrigação. Vou embora, vou te deixar aqui. Mas que bobeira. Foi só uma machucadinha, não foi nada, né? Ou senão a criança tá ali, até nas aulas da semana passada, dei esse exemplo. Vai tentar passar ali a faquinha, a manteiga no pão, a gente vê caindo, a gente já vai lá e quer fazer por ela. Então, assim, são pequenas ações que vão minando, gente, o adulto que nós esperamos formar. E sair desse padrão é algo assim que você precisa estar consciente. Então, é algo assim que é um processo, né? Eu falo que depois que a gente conhece, é impossível desver. Mas aí você vai, um passo a passo, um dia por vez, aprendendo a agir de uma forma diferente, tá? Bom, gente, nossa, tô 1 hora já aqui. Olha, hoje eu falei pra vocês os 4 passos para ser uma mãe consciente. É exatamente isso daqui que nós fazemos dentro do Bússola Materna, tá? Tenha 1 horinha, 2 horinhas para vocês se inscreverem nessa turma, aproveitar todos os bônus, o valor promocional, tá bom? Eu volto amanhã, eu faço live às 12h30, nossa terça fora da caixa, tá bom? Muito obrigada para vocês que ficaram aqui e eu espero ver vocês dentro do Bússola Materna, estando semanalmente comigo. Tenho canal no YouTube, mas eu comecei meu canal faz pouquíssimo tempo, tá? Mas devagarinho eu tô começando a colocar conteúdo lá, tá bom? Gente, muito obrigada. Deus abençoe, boa noite. E a gente se vê amanhã. Ou dentro do Bússola Materna, tá? Aproveitem. Tchau, gente.